E é interessante falar também de que essa disposição de entregar o corpo não é apenas em um certo momento do nosso dia, em certas partes da nossa vida. Isso talvez até levante um questionamento para algumas pessoas, né? Isso significa, então, Aimee, que eu vou desprezar tudo aquilo que eu sinto, vou jogar fora as minhas emoções, vou ignorar os meus sentimentos, porque Deus quer que eu seja racional, que eu use apenas a minha mente. Sejam muito bem-vindos ao episódio número 149 do podcast A Palavra do Evangelho. E no episódio de hoje a gente vai estar respondendo a pergunta do que significa ser o culto racional mencionado em Romanos, no capítulo 2, no versículo 1. Essa foi uma sugestão de um de vocês em um dos nossos vídeos, então é por isso que eu decidi gravar esse vídeo e conversar um pouco sobre esse texto. Se você é novo por aqui, eu me chamo Aimee, eu criei esse podcast no ano de 2021 com o objetivo de compartilhar das boas novas de Cristo e de te ajudar, você que é cristão, em sua caminhada de fé. Então, eu espero que esse conteúdo abençoe sua vida e que você seja edificado por aquilo que a gente posta por aqui. Em Romanos 12, do 1 ao 2, vai dizer assim, eu vou estar lendo na Nova Almeida Atualizada. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como eu disse, eu li os 2 versículos iniciais do capítulo 12. E quando a gente olha para a carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, a gente precisa se lembrar de que naquela época, naquele período, eles não separavam as cartas em capítulos, né? Essa separação, essa divisão veio posteriormente. Então, quando Paulo escreveu essa carta, ele escreveu uma carta corrida, digamos assim, né? Então, era do capítulo 1 até o capítulo 16, de forma direta. Quando a gente olha para o início desse capítulo 12, a gente precisa também, de certa forma, olhar para o final do capítulo anterior, do capítulo 11. E no final desse capítulo, a gente vai ver que Paulo vai estar dando glórias a Deus. Ele vai dizer no versículo 36, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Ele vai, né, nesse capítulo, no final desse capítulo, ele vai estar dizendo quem pode ser comparado ao Senhor. Ele vai falar sobre como que os caminhos do Senhor são insondáveis, como que nós não conseguimos decifrar aquilo que passa na mente do Eterno. Ou seja, o que Paulo está querendo nos mostrar aqui, né, do decorrer desde o início dessa carta aos Romanos, é de que Deus fez grandes coisas por nós. Ele fala no capítulo 8 da obra de Cristo, de que nada pode nos separar do amor do nosso Cristo, do nosso Jesus. Então a gente vai vendo ao longo do livro mesmo de Romanos, eu recomendo que você leia, mas a ideia principal, central, que Paulo está querendo dizer aqui, é de que todas as coisas são por ele, dele e para ele. Então nós também devemos render glórias ao Senhor. Nós também devemos expressar a nossa gratidão ao Senhor. Nós devemos fazer isso através da rendição. E daí ele começa no capítulo 12, no início desse capítulo, falando que nós devemos entregar o nosso corpo como um sacrifício vivo ao Senhor. E eu gostaria de iniciar, né, perguntando e levantando mesmo essa questão de uma forma meio que reflexiva do porquê que Paulo decide utilizar a palavra corpo. Porque ele não diz para que a gente ofereça a nossa mente ao Senhor. A questão aqui é que Paulo está nos relembrando, está nos dizendo de que o nosso corpo é a forma que nós existimos aqui na Terra. Sem o nosso corpo, não há vida. Ou seja, toda a nossa existência deve ser entregue, deve ser vivida de forma a trazer glória ao nome do Senhor. Inclusive, o escritor, né, o autor, ele rompe com essa ideia que antes os gregos tinham, né, de que a matéria era má. Então, antes tinha-se a ideia, o pensamento de que Deus não tinha interesse pelos nossos corpos, porque tinha-se a crença de que o corpo era mau. Mas Paulo rompe com isso, falando aos romanos que Deus deseja que usemos o nosso corpo para fazer a vontade dele. E é interessante falar também de que essa disposição de entregar o corpo não é apenas em um certo momento do nosso dia, em certas partes da nossa vida, mas Deus deseja uma entrega completa e por toda a nossa existência, de forma a sermos de fato um sacrifício aí. E ele elenca, né, Paulo elenca esse sacrifício em 3 formas.
sacrifício primeiramente vivo, né? Isso por quê? Porque se nós estamos em Cristo, nós temos vida em abundância, então esse sacrifício é vivo. E eu vejo também esse vivo de forma muito a olhar para as relações que nós traçamos neste mundo. Nós somos atravessados pelo outro, o outro nos atravessa, e isso faz parte da nossa relação em sociedade, isso, de certa forma, é estar vivo também. E a segunda característica que Paulo coloca aqui é santo. E esse santo aqui é de uma forma não de não pecar nunca mais, porque nós estamos no mundo, nós estamos, na verdade, nessa carne ainda corrompida, até que Cristo nos redima completamente, mas viver de forma a buscar agradar ao Senhor, viver de forma a, quando a gente pecar, a gente reconhecer que a gente pecou, a gente confessar e buscar graça no Senhor para não cometer esse pecado novamente. É disso que Paulo está falando, é viver de forma separada para Deus. E por último, Paulo vai nos dizer que o nosso sacrifício, além de ser vivo, santo, ele também deve ser agradável. E não agradável a nós, mas agradável a Deus, ao nosso Senhor Jesus. E daí ele vai concluir esse primeiro versículo dizendo que este é o culto racional de vocês. Ou seja, não há nada mais racional do que adorar a Deus em todos os momentos da nossa vida. Não há nada mais intencional do que fazer a vontade de Deus, se colocar como sacrifício diante dele em toda a nossa existência aqui na Terra. Isso talvez até levante um questionamento para algumas pessoas, né? Isso significa, então, Aimee, que eu vou desprezar tudo aquilo que eu sinto, vou jogar fora as minhas emoções, vou ignorar os meus sentimentos, porque Deus quer que eu seja racional, que eu use apenas a minha mente. Isso significa, então, que eu vou deixar de adorar o Senhor com cânticos, com todo o meu coração, através dos louvores? Não, não tem nada a ver com isso. Na verdade, é justamente o contrário. Nós precisamos compreender as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes como dádivas no Senhor, no sentido de que todo o nosso ser foi criado por Ele. Ou seja, nós podemos e devemos submeter tudo isso a Ele. É claro que o pecado, né, ele interferiu completamente na nossa humanidade, interferiu completamente no plano original de Deus, né? Mas a verdade é de que Deus, ele se importa com aquilo que nós sentimos. Deus, ele se importa com as nossas emoções. Inclusive, se você deseja, se tem dúvidas sobre isso, sobre emoções e cristianismo, emoções, como lidar com as minhas emoções sendo um cristão, por favor, comente aqui embaixo, eu quero um vídeo sobre isso, para que eu saiba e prepare, né, futuramente um vídeo sobre esse tema em específico, que particularmente é um tema que me interessa muito como estudante de psicologia, mas, né, voltando para aquilo que a gente está falando aqui, é exatamente isso que Paulo está dizendo. Não é sobre ignorar os nossos sentimentos, não é sobre deixar de cantar cânticos ao Senhor, porque isso vai me trazer emoções, isso vai tocar o meu coração. Não. Viver de forma racional, de forma a prestar um culto racional ao Senhor, é submeter todas as partes da sua existência, todas as áreas da sua vida, à vontade de Deus, a obedecer aquilo que a palavra dele nos ordena. A adoração vai muito além de levantar as mãos durante o culto ou de cantar bonito na sua igreja. A adoração é sobre viver uma vida em completa rendição a Ele. Em 1 Coríntios 6, versículo 20, vai dizer, Paulo mesmo está dizendo aqui também, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, eu espero que você pense e reflita em como você pode exaltar o Senhor e glorificar a Ele na sua existência, na vida que você vive hoje, no seu cotidiano, e que você coloque isso em prática para a glória do nosso Senhor. Muito obrigada por ter ficado por aqui. Eu espero que você tenha sido abençoado, que se você tinha dúvidas sobre isso, que essas dúvidas tenham sido sanadas e que Deus abençoe sua vida. Eu te encontro no episódio número 150. E se você quiser acompanhar a gente mais de perto, a gente tem o nosso canal de transmissão no WhatsApp. Eu compartilho resenhas de livros e algumas outras coisas por lá também. A gente também está presente no Instagram, vou deixar o link aqui na descrição. A gente está sempre postando stories e posts, que eu também espero que edifiquem sua vida. Então, se você deseja seguir a gente mais de pertinho, já segue o nosso Instagram. E é isso, eu encontro vocês no próximo episódio.